Oi, 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 maravilhosa! Ontem eu falei pra vocês que eu iria estar gravando os 2 dias e até me empolguei, disse que era o 15º dia. Mas não é o 15º dia, é o 14º dia. E você está me assistindo hoje, sábado, mas eu estou gravando sexta-feira. Pra mim, hoje é sexta, tá? Mas eu vou me referir com hoje na linguagem de sábado pra você, tá bom? Então vamos lá? Hoje nós vamos estar aprendendo e sendo ministrada alinhadas com o Espírito Santo de Deus. Ah, e eu já te adianto, vem chave preciosa por aí, tá? Eu quero que você leia comigo o livro de Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo 25, que vai nos dizer assim: Se vivemos pelo Espírito Santo, andamos também pelo Espírito. Não tem como nós vivermos em um espírito e andar em outro. Não tem. Eu preciso viver e andar de acordo com o mesmo espírito. A minha fonte, ela precisa jorrar uma única água, ou água limpa ou água suja. Não tem como ser 2 tipos de água da mesma fonte. E o espírito também. Ou é o Espírito Santo de Deus, ou é o Espírito do inimigo da nossa alma, ok? Então vamos lá. Eu preciso entender que uma mulher alinhada com o Espírito Santo é uma mulher que depende, é dependente dele, da direção e da transformação que somente o Espírito Santo de Deus pode nos proporcionar. Não se trata de nós vermos o Espírito Santo, mas nós caminharmos com ele sendo um só. Eu preciso entender quem é o Espírito Santo de Deus, porque não adianta eu dizer assim, você precisa ser uma mulher alinhada com o Espírito de Deus, e você nem sabe o que isso representa, tá? Muitas vezes a gente fala, mora dentro de você, e você fica, mas como assim? Hoje nós vamos entender um pouquinho mais a respeito do Espírito Santo de Deus. Primeiro de tudo, eu preciso entender que quem é o Espírito Santo de Deus? Vamos abrir o livro de João, capítulo 14, 26. Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia hoje para trazer essa clareza à luz da Bíblia, tá? Então, João 14, 26 vai nos dizer assim: Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Então, o Espírito Santo, ele não é uma força, ele é um espírito, ele é uma pessoa, né? É o Espírito de Deus que habita dentro de mim. E é ela que vai me ensinar todas as coisas, ela que me consola, ela que me guia. Então eu preciso entender que o Espírito Santo faz parte da Trindade de Deus. Deus, ele é um ser triuno, ele é 3 em 1. Lembra que ele é onipotente, onipresente, onisciente? Ele pode todas as coisas, ele tem superpoder, né? Ele é todo poderoso e ele pode estar em todos os lugares. Então, o Deus que é todo poderoso, ele se fez em 3. Ele é 3 em 1. Primeiro, ele é o Deus que nos amou e criou todas as coisas, é o Deus Pai. O Deus Filho é aquele que se fez carne, o seu espírito se tornou carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu numa cruz para nos salvar. Por isso que nós falamos que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Ele é o próprio Deus vivo que se fez carne para habitar entre nós. E a terceira pessoa da Trindade de Deus é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. É ele que nos ensina, é ele que nos orienta, é ele que intercede ao Pai. Ou seja, ele é 3 em 1. Entenda que
Deus, quando a atuação de Jesus Cristo, ele é o nosso advogado, certo? Mas naquele grande dia ele será o nosso juiz. O Espírito Santo é aquele que caminha conosco, que nos direciona e intercede ao Pai por nós. Então aqui ele vai deixar bem claro, ó, mas o conselheiro, o Espírito Santo, quem é que vai enviar? Deus, o Pai, a Trindade, né? O Pai vai estar enviando em nome de quem? De Jesus. Por que o Espírito Santo ele veio? Porque Jesus morreu numa cruz, se entregou numa cruz. Então, ele faz parte do propósito de Deus. Ele diz, Pai, está consumado. Quando ele diz, Pai, está consumado, é como se ele diz assim, ó, o meu papel foi feito. Estou subindo e agora, Espírito Santo, vem, habita. E é por isso que quando os discípulos andavam com Jesus, eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Era muito complexo para eles. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não habitava dentro deles. Mas quando Jesus se entrega numa cruz, por amor a mim e a você, é como se ele subisse e o Espírito Santo descesse e trazesse clareza, abrisse os olhos espirituais, os ensinasse, os direcionasse. Então, toda vez que eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de mim. E aquilo que lá atrás eu não compreendia, não tinha entendimento, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus faz morada, eu começo a entender, a olhar as coisas de forma diferente, a me aproximar de Deus, porque quem é que está me ensinando? O Espírito Santo dele, que habita dentro de mim. Então, Deus, ele é um ser triuno. Deus, criador de todas as coisas, Deus, né, que se fez carne, que se transformou em homem para morrer numa cruz através do seu único filho, Jesus Cristo. E terceiro, o Espírito Santo, que habita dentro de nós, uma parte do Senhor que habita dentro de mim e de você. Espero que eu tenha conseguido te explicar essa parte, tá bom? Então vamos lá? 1 Coríntios 6, 19 vai nos dizer o quê? Que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então eu quero que você abra 1 Coríntios, capítulo de número 6, e versículo 19. Eu quero até ler para ficar bem claro para você, tá? Ó, acaso não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, que vocês não são de vocês mesmos? Ou seja, quando eu aceito a Cristo como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo ele passa a morar aonde? Dentro de mim. Então eu sou o templo do Espírito Santo, eu não sou dona de mim mesma, mas eu tenho o Espírito Santo que habita dentro de mim. Então eu preciso entender que eu sou templo, eu sou morada do Espírito Santo de Deus, ele habita aqui. Então sempre que eu preciso, ele está aqui. Ele fala comigo, ele me direciona através do Espírito que faz morada dentro de mim. Nós vamos ver também que o Espírito Santo, ele é o selo da promessa de Deus em nós. Ou seja, o Espírito Santo, nós fomos selados. Se eu não me engano, é em Efésios. No livro de Efésios. Deixa eu ver aqui se eu acho. É que vai nos dizer que nós fomos selados, nós carregamos o selo da promessa de Deus. Agora eu não vou achar porque eu não marquei aqui na minha Bíblia, mas o livro de Efésios, ele vai nos dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver se eu marquei aqui.
Sim, sim, marquei. Glória a Deus, na outra Bíblia. Livro de Efésios, capítulo 1 e o versículo 13, vai nos dizer assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, tá? Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo é o selo da promessa de Deus em mim, em você. Então, quem é o Espírito Santo? É uma pessoa da Trindade, é presente em nós, faz morada dentro de nós e é o selo da nossa salvação, ok? E o Espírito Santo, ele gera dentro de nós, quando nós temos o Espírito Santo, nós começamos a caminhar com ele nos ensina, ele nos direciona, ele nos ensina todas as coisas. Quando eu aprendo com o Espírito Santo, eu começo a ter os frutos do Espírito Santo. Nós, mulheres alinhadas com o Espírito Santo, nós precisamos, tá? Nós precisamos ter os frutos dele. Quais são os frutos, pastora Ana? Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que vai nos dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu, filha de Deus, alinhada com o Espírito Santo, preciso ter esses frutos notórios na minha vida. Se algum deles eu não tenho, eu preciso buscar me aperfeiçoar e que o Espírito Santo me ensine e produza dentro de mim os seus frutos. O amor já fala. É o amor, é o olhar, não é só com quem eu gosto, mas é amar todas as pessoas. A alegria, aquela pessoa alegre que traz um ambiente alegre. Ah, mas eu não sou sanguíneo. Não é sobre ser sanguíneo ou não, mas é sobre você ter o fruto do Espírito Santo, tornar um ambiente leve, um ambiente aconchegante através da alegria. É a forma de falar, é a forma de se comportar. Paciência. A paciência é o fruto de você suportar as situações sem murmurar. É você não murmurar. É você. Não tá fácil? Vamos lá, Deus tem uma saída. Você ter paciência é você, ó, respirar, não agir de imediato, mas ser paciente, não murmurar. Suportar sem murmurar. Benignidade, gentileza ativa de uma bondade. É aquela pessoa que consegue ser gentil de uma forma, expressar a bondade, a gentileza através do seu comportamento. A bondade é algo íntegro, na prática, não é aquela pessoa. Não, ela produz o fruto, ela é prática naquilo, ela já age com bondade, porque ela tem dentro dela uma prática de bondade. Não é com a situação, não, é independente da situação, ela age com bondade. Né? Nós vamos ver que a fidelidade é independente da situação, você ser fiel, você é algo dentro de você, você é ser fiel às pessoas, você ser fiel aos propósitos, é fidelidade. Mansidão, né? O apaziguador. Ai, como é bom a gente, né, caminhar com pessoas que não me incendeiam, mas trazem a calmaria pra gente. E acima de tudo, do domínio próprio. Gente, Deus fez eu e você com características que a gente precisa buscar os frutos do Espírito Santo. E como é que eu busco os frutos do Espírito Santo? À medida que eu caminho com Deus, à medida que eu tenho relacionamento com o Senhor, à medida que eu conheço o Senhor, eu começo a aprender com quem? O Espírito Santo que habita dentro de mim, ele começa a desenvolver os seus frutos. Então eu começo a entender, por exemplo, muitas que caminham comigo sabem que eu sempre falo dos 4 temperamentos. Por exemplo,
quem é a sanguínea, ela tem muita alegria, mas a sanguínea, ela precisa buscar o fruto do Espírito Santo de Deus, que é o domínio próprio. Ela precisa, porque ela precisa entender a hora de falar, ela precisa ter o domínio de silenciar, ela precisa ter o domínio de ser uma pessoa disciplinada, que não é da forma dela, ela precisa desenvolver paciência, porque a gente sabe que o sanguíneo e o colérico, eles são muito do pavio curto, do quente, o explosivo, então ela tem que buscar paciência, não murmurar, respirar não é na hora que ela quer, né? Então ela tem que buscar. Aí a gente vai lá pro melancólico. O melancólico precisa buscar alegria, porque o que predomina nele, o sentimento, é a tristeza, então ele precisa buscar em Deus o fruto do Espírito Santo de Deus, que é a alegria, trazer alegria, não ser pessimista, mas olhar com uma ótica, né, mais alegre, trazer a leveza. O colérico, né? O colérico, ele também precisa buscar o quê? Paciência, porque o dele é tudo para ontem. Então, para ele murmurar rapidinho, para ele reclamar rapidinho, ele tem que buscar paciência, né? Paciência, suportar sem murmurar. O fleumático, né? Aquele que, calmaria, ele já tem em si a paciência já habita dentro dele, mas ele precisa exercer o quê? Os demais frutos, ele precisa ter o domínio de posicionamento, o controle das coisas. Domínio próprio significa ter o controle, então ele precisa entender que ele não pode ficar como se diz, negligenciar o posicionamento, mas ele precisa se posicionar. Então, tudo isso vai vindo o quê? Dos frutos do Espírito Santo que habita dentro de mim. Eu não sei, gente, não tem aquilo que a gente não sabe. A própria palavra do Senhor que a gente leu disse que o Espírito Santo que nos ensinaria todas as coisas. Eu ouço muito a pastora Lise falar, né? Espírito Santo, me ajuda a fazer tal bolo. Peça ao Espírito Santo, ele te ajuda. O problema é que a gente não tem o costume dessa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu não sei fazer isso aqui, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Pastor Ramon conta um testemunho que uma vez ele estava indo para um casamento, ele não sabia o endereço, o GPS não estava funcionando, e ele pediu para o Espírito Santo de Deus levar ele até o casamento, direcionar ele, e ele chegou até o casamento. Rua por rua, o Espírito Santo direcionou. Só que nós precisamos pedir, nós precisamos incluir o Espírito Santo de Deus em todas as coisas que a gente vai fazer. E isso vai complementar intimidade com Deus, tempo no jardim, porque quem é que fala com você? O Espírito Santo. Deus vai falar com você através do Espírito Santo. Então, uma ministração completa a outra, tá? Então, vamos lá. Mulheres alinhadas com o Espírito Santo de Deus demonstram esse fruto em sua rotina. Então, são frutos notórios. Se eu sou uma pessoa que murmuro, reclamona, briguenta, não perdoo, fico guardando mágoa, eu não tenho os frutos notórios do Espírito Santo de Deus. Porque o fruto notório é o amor, a paz. Se eu sou briguenta, eu não tenho paz, né? Se eu sou reclamona, eu não tenho paciência. Então, eu preciso buscar os frutos do Espírito Santo. Por isso que eu preciso ser uma mulher alinhada com o Espírito Santo de Deus. Não adianta você querer dons, eu vou falar uma coisa bem forte aqui, os dons do Espírito Santo sem ter fruto, tá? Já vou entrar nessa parte aqui. Então, vamos lá. Dons do Espírito Santo. Eu quero deixar como tarefa para você que você leia 1 Coríntios todo o capítulo 12, todinho, tá? Vai ler 1 Coríntios, capítulo 12 todinho, com calma, paciência. Antes de ler, já diz, Espírito Santo de Deus, me conduz, fala comigo através da tua palavra. Por quê? O capítulo número 12 do livro de 1 Coríntios, ele vai dizer assim, do capítulo 1 até o
capítulo 11, ele vai trazer sobre os dons do Espírito de Deus. No capítulo 12, no versículo 12 até o versículo 30, ele vai trazer para nós a diversidade na unidade. Ou seja, ele vai trazer clarezas sobre os dons do Espírito Santo em suas variedades, tá? Nas suas diferenças ali. Então vamos lá. Para começar, a gente vai ler capítulo 12 e o versículo 4, tá? Mas em casa você vai ler todinho. 12:4 vai nos dizer a seguinte palavra: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, ele vai trazer depois nos próximos versículos quais são os dons, tá? Mas quem opera é o mesmo Espírito, é Deus. O que são dons? Dons são capacitações espirituais que são dadas pelo Espírito Santo de Deus para edificar a igreja. Se você não for usar o dom, se Deus que sabe todas as coisas, sabe o teu amanhã, escreveu todos os dias da tua vida no livro dele, sabe que você não vai usar determinado dom para edificar a igreja, ele não vai te dar. Porque o dom do Espírito Santo, ele é dado para você usar em prol da edificação da igreja. É como se ele te desse uma ferramenta de capacitação para você ser capaz de exercer o teu chamado. É uma ferramenta de capacitação, tá? Segundo, os dons não são escolhidos. Você não escolhe o dom. Quem te dá o dom é o Espírito Santo de Deus. E a gente já sabe que o dom é para capacitar você para exercer o teu chamado, o teu propósito através dos teus dons. Então você não escolhe, eu quero ter o dom da cura. Eu quero ter o dom de línguas, né? De interpretação de línguas. Eu quero ter o dom da palavra. Você não tem como você querer. O Espírito Santo olha para você e vai te capacitar, vai te dar os dons, você não escolhe. Você pode sim buscar, né, orar, pedir, e se for da vontade do Senhor, ele te dá. Então, assim, tem vários dons. Eu vou falar alguns aqui. Dom de falar em línguas, dom de interpretação de línguas, tem o dom do conhecimento, dom da palavra, tá? Tem o dom de cura, dom de libertação, cura e libertação. Tem pessoas que são capacitadas, por exemplo, assim, né, de cura e libertação. A cura, ela vai vir através do dom da cura. Então, você vai colocar as mãos sobre o enfermo e eles serão curados. Só que tem pessoas especificamente, você pode orar e a pessoa ser curada, mas tem pessoas que com frequência elas oram por cura e os enfermos são curados, porque ela já carrega com ela o dom da cura. E quando a pessoa tem o dom da cura, ela não precisa só colocar a mão, tá? Ela pode, através da oração, ela declarar, tem o dom da profecia, né? Tem vários dons, por isso que é muito importante você ler todo o versículo, todo o capítulo de número 12, para que a gente entenda todos os dons, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande, mas você pode ler ali e você vai conhecer a maioria dos dons que vem do Espírito Santo de Deus. Então, a gente não escolhe, a gente pode orar, pode buscar, e se for da vontade de Deus, ele te dar o dom, mas ela é dado pelo Espírito Santo, é ele que escolhe quais são os dons que ele vai te dar, porque ele vai te capacitar para edificação da igreja, mas se você não usar para edificação da igreja, ele não vai te dar, tá? Nem para te autopromover, vai dar não, tá? Então, os dons são os sinais que o Espírito Santo habita em nós, mas eles não são, tá? A garantia de maturidade espiritual. Dom espiritual é uma coisa, maturidade espiritual é outra, tá? Então, assim,
Como é que eu vou... O meu caráter, a minha maturidade espiritual é através do caráter e a visibilidade dos frutos. Caráter, fruto. Maturidade espiritual, fruto, tá? Dom são ferramentas para você usar. Se eu tenho o dom, isso não significa maturidade, tá? Porque Deus ele vai dando ferramentas para você usar em prol do reino dele. Mas a maturidade, isso eu só consigo tendo intimidade com o Espírito Santo, buscando, orando, jejuando, lendo a palavra, buscando que os dons dele sejam notórios e visíveis através da minha vida, tá? Conexão espiritual da filha alinhada com o Espírito Santo de Deus. Eu quero só trazer aqui para você. Então, nós vamos ver que uma mulher alinhada com o Espírito Santo de Deus há uma conexão, tá? Espiritual. E qual é? Ela desenvolve o fruto do Espírito, que é o caráter semelhante ao de Cristo. E eu só tenho o caráter semelhante de Cristo através desse desenvolvimento com os frutos do Espírito Santo, notório. Amor, paciência, né, benignidade, mansidão, fidelidade, todos esses frutos são notórios e ele vai se assemelhar ao caráter de Cristo, porque o fruto do Espírito Santo, ele é desenvolvido de acordo com andar com ele. Segundo, ela usa os dons para edificar e servir o próximo. Ministério, significado de ministério é servir, tá? É servir. Ministério é para você servir o outro. E você serve o outro através dos seus dons e talentos, né? Os dons que Deus te deu. Dons é o que Deus dá. Talento é o que você sabe fazer. Disciplina, ela disciplina a sua alma para desenvolver a sensibilidade à voz de Deus. Então, essa conexão de uma filha alinhada com o Espírito de Deus é aquela que disciplina a sua alma. A disciplina vem o quê? Você fazer todos os dias a mesma coisa. É rotina. Qual é essa rotina? Lugar secreto. Orar, jejuar, silenciar, ouvir a voz de Deus. Qual é a voz de Deus? O Espírito Santo que habita dentro de mim. Eu ouço a voz dele através do Espírito Santo que habita dentro de mim. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa, vem uma palavra muito forte. Aí eu fico, o que Deus está querendo me falar? Sabe? Aí eu começo a anotar. E eu começo a desenvolver essa intimidade, essa sensibilidade para ouvir Deus falar. A gente já passou por uma aula, uma ministração que nos fala alinhada com a voz de Deus, tá? Então, para mim ouvir a voz de Deus, eu preciso desenvolver uma disciplina, constância de estar na presença de Deus, no jardim, né? A conexão espiritual da filha alinhada com Deus ela não confunde dom com intimidade, é o que eu falei ali que eu ia falar mais à frente. Ela não confunde o dom com intimidade, porque dom é dado por Deus. Intimidade, ela é cultivada. Dom não representa intimidade, ok? Dom eu recebo, intimidade eu cultivo. E eu cultivo através do quê? Do Espírito Santo de Deus no meu jardim, ouvindo, orando, falando com Deus. Então, dom você recebe, intimidade você cultiva através do teu relacionamento com Deus, é onde você silencia para ouvir Ele. Deus, ele é um Deus relacionável, então ele vai falar conosco através da intimidade com ele. Então, se eu quero ser uma mulher alinhada com a voz
com o Espírito Santo de Deus, eu preciso ser alinhada na intimidade, no secreto com Ele. Amém, maravilhosas! Então, tarefa de casa, ler com calma, pausadamente, o capítulo 12 do livro de 1 Coríntios, todinho, que vai falar a respeito, né, dos dons do Espírito Santo e também da diversidade da unidade. E estude mais a respeito de quem é o Espírito Santo, como que ele age através de nós, né, os dons, os frutos. Estude, aprenda. Isso ninguém vai tirar de você e você vai desenvolver uma sensibilidade muito maior dessa intimidade com Ele. Deus abençoe, que seja um lindo final de semana, um abençoado final de semana. Se eu conseguir, ainda hoje, sexta-feira, gravarei a aula de domingo, mas não garanto, tá bom? Mas com certeza no domingo a aula vai estar disponível para você se alimentar e ser alinhada com o nosso amado Deus, que é tudo que nós mais queremos, estar alinhada. Então hoje mais uma ministração poderosa para a tua vida. Deus abençoe. Comenta aqui no YouTube, no canal do YouTube, o que mais, né, tem marcado você a respeito dessa ministração. Vamos participar? Me ajuda aí. Você sabia que quando você comenta, você faz com que o vídeo tenha mais alcance? Então, se você curtir, se você comentar, né, como diz o povo, dá o like aí, você curtir, nós estamos propagando e aumentando, né, o alcance da palavra do Senhor através da minha voz. Você está me ajudando a anunciar o evangelho do Senhor. Deus abençoe. Ore e busque pelos dons do Espírito Santo de Deus, mas acima de tudo, ore para que os frutos dele sejam notórios e visíveis através da tua vida. Seja aperfeiçoada pelo amado Espírito Santo de Deus. Deus abençoe.